E parece que ele realmente só está calculando que, ao chegar ao poder, fará um acordo com seu colega russo. E essa abordagem me preocupa mais do que tudo, porque Putin está sempre falando sobre negociações. Lembre-se do acordo entre Moscou e Kiev, que estava sendo costurado há 2 anos em Istambul. Espero que você tenha lido a análise dos pontos desse documento. Mas temo que para Trump isso possa parecer um bom acordo. Um acordo que Zelensky simplesmente não poderá aceitar, o que significa que Kiev terá a ajuda de Washington cortada. Mais do que tudo no mundo, eu gostaria que a guerra acabasse, que os soldados ucranianos voltassem para suas famílias e que civis parassem de morrer por causa das bombas e mísseis russos. O problema é que o acordo Putin-Trump não prevê isso. Como já conversamos, um deles não precisa de paz, afinal ele não começou a guerra por causa de algumas regiões. O outro agora precisa se justificar porque não conseguiu essa paz. Isso significa que, para que ambos fiquem na sua, é preciso encontrar um culpado. Infelizmente, esse alguém acabou sendo a Ucrânia, que agora será pressionada dos 2 lados. O objetivo é enfraquecer o lado indesejado. Se isso será feito por meio de eleições, desmoralização, terror militar ou tudo junto, veremos. Mas não importa o que digam, saibam que, em qualquer cenário, a palavra final será dos ucranianos. Por isso, decidi fazer este vídeo, que me parece importante, cujo significado ficará claro no final. Não vou cumprimentar. A política russa, ao longo de 350 anos, é uma política de fragmentação. Ela visa tirar a língua, a cultura, a memória, esvaziar o espírito nacional. Como o resultado do confronto militar é determinado pelo espírito, se um povo o possui, a vitória sempre será dele. Viktor Yushchenko, terceiro presidente da Ucrânia. Novembro de 2004. Após as eleições presidenciais na Ucrânia, a Comissão Eleitoral Central declara Viktor Yanukovych como vencedor. Do Kremlin, Vladimir Putin liga constantemente e parabeniza seu colega pela vitória convincente, na esperança de que essas ligações de alguma forma parem a tempestade política que se aproxima. É evidente para todos que as eleições foram fraudulentas. Os 25 países da União Europeia estão retirando seus embaixadores da Ucrânia em protesto. Os Estados Unidos da América também não reconhecem a legitimidade de Yanukovych. Diante das fraudes em massa registradas, falsificações, os chamados carrosséis, chantagem de estudantes ameaçados de expulsão se não apoiassem Viktor Fedorovich e intimidação de membros das comissões eleitorais, em Kiev começam protestos em massa. Putin continua ligando para Yanukovych, insistentemente parabenizando-o pela vitória, mesmo que as pessoas não se importem com esse fato. Piada. Quando Putin parabenizou Yanukovych pela vitória nas eleições pela 11ª vez, ele não aguentou mais. Cai fora, Volodya. Ficou constrangedor, mas a nossa telepropaganda alegremente suavizou esse constrangimento. Não foi a primeira vez. As notícias russas sobre a Ucrânia são um reflexo de uma mistura de inveja e desconfiança. Eles não podem ter nada melhor que nós. Tudo o que fazem é porque foram comprados. Durante 2 meses de campanha eleitoral, os principais canais estatais da Rússia fizeram tudo o que puderam pelo candidato Yanukovych. Eles zombavam Yushchenko sofisticadamente, exibindo seu rosto em close-up. Em 2004, Putin não ousou iniciar uma guerra contra a Ucrânia. Naquela época, ele ainda não tinha força suficiente para isso. É por isso que a Revolução Laranja Pacífica alcança seus objetivos. E nas novas eleições marcadas conquista a vitória. Viktor Andreevich Yushchenko, ex-chefe do Banco Central, que implementou várias reformas importantes para a Ucrânia. O sucesso de Yushchenko foi tamanho que, em 1997, ele ficou entre os 6 melhores banqueiros do mundo no ranking da Global Finance. Possivelmente, por isso, seu mandato de 5 anos foi o mais bem-sucedido em termos de crescimento econômico para os ucranianos. De 2004 até 2008, o produto interno bruto do país cresceu de 67 bilhões de dólares para 188. Os investimentos estrangeiros diretos na Ucrânia crescerão apenas em 2005 em impressionantes 340%. Nos 3 primeiros anos do governo de Yushchenko, a Ucrânia receberá dólares dos Estados Unidos, dólares 32 bilhões em investimentos, mais do que durante todos os governos de todos os presidentes anteriores e futuros do país. Levando em conta a inflação, as pensões triplicaram e o salário real, ou seja, considerando o aumento dos preços, cresceu 70%. O orçamento, novamente levando em conta a inflação, quase dobrou. As reservas de ouro e moeda estrangeira subiram de 10 para 34 bilhões de dólares. Se lembrarmos do que aconteceu há 20, 15 anos, o crescimento do produto interno bruto durante o período da quinquênio laranja, vamos chamar assim, foi de 4 vezes.
O crescimento da renda das pessoas foi de 3 vezes. Nos primeiros 4 anos, seguido da crise mundial, os investimentos estrangeiros totais durante os 5 anos da presidência da Yushchenko foram os mesmos que em 20 anos. As gestões dos presidentes Kuchma, Poroshenko e Zelensky juntos. Como você pode explicar por que a economia ucraniana se desenvolveu tão rapidamente naquela época e por que depois não foi possível repetir esse sucesso? A crise mundial de 2008 teve um impacto sério no crescimento econômico da Ucrânia, desacelerando significativamente seu ritmo. No entanto, Yushchenko conseguiu se destacar não apenas como um presidente voltado para questões internas, pois Viktor Andreevich também conduziu uma política externa competente. Primeiramente, observa-se uma clara orientação pró-europeia. A adesão à OTAN foi declarada como o principal objetivo estratégico. Yushchenko inicia a criação do primeiro UTERK ucraniano, posteriormente nomeado SAPSAN. Esse programa será imediatamente encerrado por seu sucessor. Se isso não tivesse acontecido, a Ucrânia já teria agora um complexo balístico de alcance médio. Isso teria mudado radicalmente o campo de batalha atual. É importante notar, frequentemente se diz que o primeiro-ministro da defesa sob Yushchenko, Anatoly Gritsenko, vendeu mais armas do que todos os seus colegas juntos. Isso, é claro, é um fato. No entanto, aqui seria importante analisar exatamente qual nomenclatura foi exportada durante o governo de Gritsenko e para onde ela foi enviada. Afinal, o governo de Yushchenko está ativamente ajudando a armar a Geórgia, que compra de Kiev veículos blindados modernizados, artilharia, sistemas de mísseis antiaéreos, com os quais será possível abater caças russos, aviões de ataque e até mesmo aviação estratégica. Especialistas concluíram que o caça russo Tu-22 foi abatido por um míssil terra-ar. Provavelmente um sistema S-200 que está em serviço com a Força Aérea Ucraniana, parceira da Geórgia. Quantos desses complexos poderiam ter chegado a Tbilisi não se sabe. Kiev classificou as informações sobre o fornecimento de armas e evitou comentar seu uso nos combates em Tskinvali hoje. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, Kiev e Tbilisi mantêm uma estreita cooperação militar desde 2005. A Ucrânia forneceu à Geórgia 31 tanques T-70 e 220 veículos blindados blindado de transporte de tropas 40, BMP obuses autopropulsados, aviões e helicópteros. Há informações de que a Geórgia está usando sistemas de mísseis antiaéreos Buk e Tor, vindos da Ucrânia, contra os pacificadores russos. Saakashvili também está adquirindo helicópteros, caminhões pesados e armas de fogo, conforme relatei em um vídeo exclusivo. Interessados, inscrevam-se. Nessa questão, Yushchenko ignora os protestos do Kremlin, entendendo que a capacidade de defesa da Geórgia está nos interesses da Ucrânia. Claro, depois Yushchenko condenará a invasão russa na Geórgia e, no auge da guerra, irá junto com alguns líderes europeus para Tbilisi, onde do palanque apoiará o povo georgiano. Hoje viemos aqui para lhes dizer estas palavras. A Geórgia é nossa amiga. Os georgianos são nossos amigos. Hoje, nos tempos mais difíceis para a Geórgia, nós dizemos que vocês têm direito à liberdade. Viemos confirmar que sua soberania, sua independência e sua integridade territorial são valores nossos também. Yushchenko, entendendo que a Ucrânia pode ter o mesmo destino da Geórgia, coopera ativamente com a OTAN. Durante seu mandato, foi adotado o plano de ação entre a Ucrânia e a Aliança, incluindo exercícios, participação em missões de paz e fortalecimento da cooperação. Contudo, não se pode afirmar que toda a política de Viktor Andreevich visou o afastamento da Federação Russa. Era como caminhar com cautela em um campo minado. Yushchenko tenta construir relações comerciais com o vizinho do norte sem lhe dar motivos para iniciar uma agressão. Como veremos, em 2022 ele não precisou de muitos motivos. O Kremlin já havia iniciado uma guerra híbrida contra a Ucrânia naquela época, desde as guerras do gás até o patrocínio aos separatistas. Afinal, o primeiro movimento pela República Popular de Donetsk surgiu ainda em 2007. Também não se pode deixar de notar o fato de que a campanha eleitoral de Yanukovych, em 2004, já tinha como objetivo a divisão do país. O comitê de campanha de Viktor Yanukovych tinha muitos especialistas políticos russos. E a ideia de dividir a Ucrânia pertence ao notório Gleb Pavlovsky, que se tornou o autor de uma das campanhas de propaganda mais sujas daqueles anos, um mapa no qual a Ucrânia estava dividida em categorias.
Em outras palavras, a noção de uma primavera russa já estava sendo implementada bem antes de 2014. E o Kremlin fez de tudo para dividir a unidade dos ucranianos e não permitir que o país saísse de sua zona de influência. E quando digo tudo, não me refiro apenas a truques de tecnologia política. Depois do envenenamento de Litvinenko, Skripal, Navalny, o envenenamento de Viktor Yushchenko em 2004, que até hoje não foi esclarecido, isso leva a certas reflexões. Tenho certeza de que os serviços secretos russos estão por trás do envenenamento dele. Mas são coisas completamente diferentes. Você tem certeza disso? Absolutamente. Além disso, a assinatura é sempre a mesma em todos os casos. Tenho certeza disso. E Yushchenko realmente disse que aqueles que organizaram e executaram esse assassinato, o assassinato está na Rússia. Esse é o texto aberto do presidente Yushchenko, certo? Não. Viktor Yushchenko não foi o político mais talentoso, nem o maior estadista. Ele cometeu erros, em muitos aspectos foi insuficientemente decisivo, nem sempre foi 100% eficaz. Porém, o ritmo de crescimento econômico e o aumento do bem-estar sob sua liderança foram inéditos para um país pós-soviético. Ele foi o autor de reformas econômicas cruciais. Na verdade, ele foi o primeiro a reviver a consciência nacional ucraniana. Ele busca reconciliar os veteranos da União dos Patriotas Ucranianos e da Segunda Guerra Mundial. Seus passos estabeleceram uma base sólida para a integração europeia do país. Nunca antes o ucraniano médio viveu tão bem quanto sob ele. E, infelizmente, a Ucrânia ainda terá que esperar muito tempo para alcançar esse nível de bem-estar. Yushchenko era realmente uma pessoa competente e profissional, mas ele não era um populista. E uma jovem nação com uma história secular queria tudo de uma vez. Em 2010, menos de 6% votarão em Yushchenko. Viktor Yanukovych retornará à cadeira de presidente e o discurso de despedida de Viktor Yushchenko se tornará uma profecia para seu sucessor e para a nação ucraniana. 17 de janeiro de 2010 pode se tornar o dia em que o país será empurrado na direção oposta. Eu sou franco com vocês. Trata-se de uma ameaça à nossa integridade e à nossa soberania. Estamos falando da intenção de revisar e adiar o nosso curso europeu. Porque isso significa nossa soberania, nossa democracia e segurança, sua vida próspera e saudável. Fora da Europa Unida, a Ucrânia fica vulnerável a qualquer tipo de intervenção. Estamos falando sobre a desnacionalização e a desucranização do nosso povo. É muito fácil controlar um povo. Quando ele está dividido em 4 partes: igrejas, línguas. Um povo assim, no final das contas, vai destruir o próprio Estado. Sim, essa introdução longa foi necessária para começar o tema principal do vídeo de hoje. A maior ameaça para a Ucrânia, no passado e no presente, foi a divisão do país. Foi nisso que a Rússia teve sucesso em 2010, em 2014, e devo constatar com grande amargura que é nisso que a Rússia está tendo sucesso agora. Ainda acredito que as negociações entre Trump e Putin não terminarão com a paz e garantias sólidas para a Ucrânia. Mesmo que o presidente da Federação Russa concorde com o posicionamento de um contingente militar europeu, o que ainda é uma grande dúvida, um agrupamento de 30 mil soldados na retaguarda, sobre o qual, além disso, não se aplicará o artigo 5 da OTAN, não representa nenhum tipo de garantia para a Ucrânia e, de forma alguma, impedirá os planos globais do Kremlin de dominar a Europa. Em teoria, Putin poderia concordar com uma suspensão temporária da guerra, mas ele só pode fazer isso em um único caso. Se ele perceber uma agitação entre os ucranianos, pode ser cristalizado no resultado que ele deseja nas eleições, nas quais a administração americana vem insistindo recentemente. Em quem a Rússia vai apostar? No Viktor Medvedchuk? No, digamos, Alexei Arestovich, que em algum momento começará a ser apoiado por Elon Musk nas redes sociais. Isso ainda vamos ver juntos. Mas o principal é que Putin, com a chegada de Trump à Casa Branca, recebeu novas opções de ação. Ele pode continuar a guerra, pode pausá-la para, aproveitando o cansaço dos ucranianos com o conflito, colocar seu próprio representante em Kiev e depois desarmar a Ucrânia e seguir com seus planos. E a segunda opção é justamente sua preferida. E não porque isso vai salvar a vida dos soldados russos, mas simplesmente porque nisso ele realmente é bom. Ele realmente sabe e entende como trabalhar para desestabilizar a sociedade. Com os americanos, ao menos, isso funcionou perfeitamente. Com a ajuda de idiotas úteis e de investimentos financeiros, ele conseguiu convencer grande parte dos cidadãos dos Estados Unidos da América de que a Ucrânia não se estabeleceu como Estado nem como sociedade. Como exemplo,
Eu escrevi no Twitter sobre esse momento incrível, quando Zelensky começou a pedir doações aos países. Quero dizer que a Ucrânia é um estado cliente do nosso Departamento de Estado. Esse era Benny Johnson, um dos blogueiros políticos americanos mais populares, com 3 milhões de seguidores. Uma investigação do Ministério da Justiça dos Estados Unidos, que depois foi confirmada pelo próprio Benny, revelou que o blogueiro tinha um contrato com uma empresa chamada Tenet, da qual ele recebia dinheiro para lançar vídeos. A empresa Tenet era de propriedade de funcionários da Russia Today. Em pouco mais de um ano, a Tenet Media pagou cerca de 10 milhões de dólares a vários influenciadores. Como revelou a investigação, os principais blogueiros como Benny Johnson ou Tim Paul, com 1 a 4 milhões de inscritos, recebiam 100 mil dólares por criar um único vídeo. Estou dizendo isso para que vocês entendam quanto a Rússia está disposta a gastar para comprometer Kiev aos olhos de seus aliados. Mas claro, os principais recursos vão para a propaganda dentro da própria Ucrânia. A quantidade de narrativas promovidas por diferentes canais de informação ou líderes de opinião pública é enorme. Mas, na verdade, se analisarmos um pouco todas essas teses, a principal ideia delas se resume a uma fórmula simples, que foi perfeitamente e claramente formulada pelo tenente sênior do Exército de Defesa de Israel e analista Igal Levin. A Ipsoca russa está te manipulando. Eles transformam qualquer sucesso seu em fracasso. Agora você entende como as coisas são feitas na Rússia? Que qualquer coisa, por exemplo, nós produzimos 20 Bogdan, certo? Poderíamos produzir, se não fosse a corrupção, 40 Bogdan, não é? Entramos em Kurshina, mas se tivéssemos entrado em 23, teríamos capturado Belgorod e assim por diante. Sim, essa é de fato a fórmula mais simples e eficaz. Sempre se fala que a Ucrânia poderia ter alcançado muito mais na luta contra a corrupção, nas reformas militares e na estabilidade econômica. Se ela não conseguiu, isso é uma falha do Estado. Ao dizer isso, se esquece o mais importante. E nós temos um exemplo de resistência mais bem-sucedida do que o que a Ucrânia demonstrou, resistência contra uma potência nuclear, o segundo maior exército do mundo, com, sejamos francos, um apoio relativamente modesto do Ocidente. E agora, entendam-me bem, será que o aparato estatal ucraniano poderia ter agido com mais eficiência? Claro. Poderia ele ter combatido a corrupção de forma mais ativa? Claro. O comando das forças de defesa da Ucrânia poderia corrigir os erros mais rapidamente? Claro. A questão é apenas como você desenvolve seu pensamento depois de reconhecer as deficiências. Ou você diz que a Ucrânia não se formou como Estado, ou você quer destacar o problema para resolvê-lo? Se for o primeiro caso, então você está trabalhando para o Kremlin. Afinal, a tese sobre a insolvência do Estado não só leva à destruição da Ucrânia para a alegria do Kremlin, mas também é completamente infundada. Afinal, novamente, é preciso comparar com alguma coisa. Vamos tentar fazer isso. Nuvens de fumaça preta e gás lacrimogêneo tomaram as ruas de Atenas na quarta-feira durante confrontos entre manifestantes que atiravam objetos e policiais. Conforme autoridades gregas, 3 pessoas morreram em banco incendiado por manifestantes. 2009, Grécia. Ao poder chega um novo governo liderado por Georgios Papandreou e faz uma declaração chocante. O déficit real do orçamento do país não é de 6 a 8%, como foi oficialmente declarado, mas de 12 a 13% do produto interno bruto. E o país simplesmente mergulhou no abismo. Investidores estão saindo em massa da economia grega, vendendo seus títulos em grande escala. O produto interno bruto do país caiu 35% de 2009 a 2015. O desemprego nos anos mais difíceis chegou a 28% e entre os jovens, até 50%. A crise foi agravada pelos constantes conflitos entre os partidos políticos. O obstáculo eram as reformas, que precisavam ser urgentemente implementadas, mas os próprios gregos, acostumados a uma vida confortável, recusavam-se a suportar medidas impopulares. Por causa disso, o país foi tomado por protestos incessantes, tumultos e saques periódicos. Discursando no parlamento, o primeiro-ministro Georgios Papandreou condenou as ações dos manifestantes, chamando-as de atos de violência sem sentido. Todo cidadão pode participar de manifestações, mas ninguém pode cometer violência. Distúrbios em massa paralisaram o país. Escolas, hospitais e lojas fechados, voos cancelados. Os distúrbios começaram durante a greve dos trabalhadores, que já dura 2 dias. Muitos gregos estão descontentes com as severas medidas econômicas impostas pela União Europeia e Fundo Monetário Internacional que o governo foi forçado a adotar. Doadores estrangeiros condicionam a ajuda de dólares dos Estados Unidos, dólares 145 bilhões à Grécia, a redução dos gastos públicos do país. Na verdade, o país só saiu da crise em 2019. E então, você entende? Toda vez que ouço dos propagandistas russos sobre a insolvência da Ucrânia, eu, como uma pessoa que possui pensamento analítico, preciso analisar essa tese fazendo uma análise comparativa. Aqui está o exemplo da Grécia diante de nós, que não perdeu 20% do seu território junto com as maiores empresas.
Ela não passou por uma grande saída de população, não precisou sustentar um exército de milhões, sua população não teve que ficar sob bombas sem luz. E o resultado foi que na Grécia houve greves em massa, saques, um declínio econômico contínuo. Enquanto isso, a Ucrânia, após a queda do produto interno bruto em 29% em apenas um ano, não em 6 anos como a Grécia, mas em 2022, já no ano seguinte, em 2023, mostrou um crescimento econômico de mais de 5%. Você entende que isso é um fenômeno absoluto. Certamente, agora aparecerão espertinhos escrevendo sobre como o déficit orçamentário ucraniano era coberto por grandes injeções financeiras do Ocidente. O investimento na economia grega foi muito maior do que a Ucrânia jamais imaginaria receber. Atenas recebeu da União Europeia 320 bilhões de dólares para superar a crise. Mas o mais importante nem é isso, e sim o resultado. A Grécia até hoje não voltou nem perto do volume de produto interno bruto que tinha em 2009. Já a Ucrânia está perto de voltar ao volume do produto interno bruto de 2021. E repare, eu estou contando tudo isso em dólares, e não em hryvnia, que, claro, desvalorizou bastante. E mesmo assim, quero chamar sua atenção para como a sociedade e os sistemas estatais dos dois países lidaram durante o período de crise. O sistema bancário ucraniano manteve-se operacional nos primeiros dias da invasão, sem falências de grandes bancos. Já na Grécia, dos cerca de 40 grandes bancos antes da crise, apenas metade sobreviveu ao choque financeiro. Os bancos insolventes se fundiram com outros mais estáveis, e a União Europeia cobriu o déficit com empréstimos. A frente financeira opera normalmente. O banco móvel, transferências, pagamentos por terminais e saques em dinheiro ainda tem limite diário de 100 mil hryvnias. Na maioria dos bancos já é possível comprar moeda estrangeira em dinheiro, mas somente até o equivalente a 30 mil hryvnias. Os ucranianos não têm medo de manter dinheiro no banco, porque durante o período da lei marcial, o governo garante 100% de compensação dos depósitos. Todos os cartões de crédito foram desbloqueados. Os ucranianos podem usar o dinheiro de acordo com seus limites. A maioria dos bancos está cumprindo as férias de crédito prometidas. Em março não foram cobrados juros e para abril e maio a taxa dos cartões de crédito foi reduzida pela metade. Os ucranianos não entraram em pânico, não houve saques, ao contrário dos gregos. Claro, você pode dizer que comparar uma crise econômica com uma guerra não é relevante. Concordo plenamente, porque a guerra, ainda mais uma guerra com uma potência nuclear, é um desafio muito mais complexo para a sociedade e para as estruturas do Estado do que uma crise econômica. E não comparamos os processos em si, mas como o Estado e principalmente a sociedade reagem a eles e com que grau de sucesso. E não importa o que digam, a reação da sociedade ucraniana à guerra mais terrível desde a Segunda Guerra Mundial é o exemplo mais claro de como a nação ucraniana se consolidou. Na Turquia, os saqueadores se tornaram mais ativos. Eles saem para roubar com famílias inteiras. Das lojas e apartamentos abandonados, levam coisas, alimentos e tudo o que tenha algum valor. As pessoas dizem que estão apenas tentando sobreviver. No entanto, há aqueles para quem nada é sagrado. Eles tiram as joias dos corpos dos mortos. Donos de negócios retiram rapidamente suas mercadorias, tentando salvar o que podem. Homens armados estão patrulhando os arredores. Patrulhas militares apareceram. Saqueadores revistam até os carros com ajuda humanitária, que depois vendem por um preço exorbitante. Um ataque a uma coluna humanitária foi relatado no fim de semana. E mais uma vez, quando ouço a propaganda russa de várias personalidades da mídia, como Solovyov, Dugin ou Latinina, que tentam agressivamente ou de forma sutil incutir nos ucranianos um complexo de inferioridade sobre a suposta incapacidade da nação. Lembro-me de um vídeo com filas em lojas ucranianas nos primeiros dias da guerra. No geral, é surpreendente que eles estivessem funcionando, mas estavam funcionando. Não houve interrupções sérias no fornecimento de produtos em nenhum lugar. Novamente, não houve nenhum pânico, muito menos saques. Afinal, por tentar roubar alguma coisa, você poderia acabar sem calças, colado com fita adesiva a uma árvore. Ao mesmo tempo, lembro como um grande número de turcos foi imediatamente saquear as casas e lojas de seus compatriotas, aproveitando-se do desastre natural, o terremoto que aconteceu em 2023. Houve um saque em massa, não apenas casos isolados. Eu não sei qual ciência e por quais critérios mede a solidez de uma nação, mas se tal ciência existisse, tenho certeza de que o principal critério de solidez seria como a sociedade reage a grandes tragédias. Mas nesses dias de outubro, a liderança não pretendia resistir até o fim, mas agiu segundo o princípio de salve-se quem puder.
As pessoas viram os chefes pegando seus pertences e fugindo. Na segunda metade do dia 16 de outubro, começou o caos na cidade. Quebraram vitrines de lojas, arrombaram portas de depósitos. Naquele dia, Moscou exibia um espetáculo lamentável, como se uma agonia frenética dominasse tudo e todos. E a cidade, na qual ainda não havia um único soldado inimigo, onde ninguém atirava, de repente decidiu, de uma hora para outra, acabar consigo mesma. Apareceram saqueadores que roubavam lojas, bancos e caixas econômicas. Das 438 empresas, instituições e organizações, 779 funcionários de chefia fugiram. A fuga de alguns dirigentes de empresas e instituições foi acompanhada de grandes desvios de bens materiais e dilapidação de patrimônio. Foram roubados em dinheiro nesses dias 1.484.000 rublos e valores e bens no valor de 1.051.000 rublos. Centenas de carros de passeio e caminhões foram roubados. Se os alemães soubessem o que acontecia em Moscou, teriam tomado a cidade em 16 de outubro com 500 homens. Começaram os julgamentos e as execuções dos que fugiram. A rodovia Vladimir-Skoye está fechada para transporte particular. Sim, novamente, tudo se conhece pela comparação, inclusive a prosperidade social. Claro, comparar épocas diferentes é sinal de falta de historicidade. Mas mesmo assim, o fato de que para restaurar a ordem em Moscou, no momento da aproximação dos nazistas à cidade, foi necessário fuzilar pessoas, enquanto em Kiev bastou amarrar alguns viciados em drogas a uma árvore, faz a gente refletir. Claro, é importante reconhecer que o efeito de coesão da sociedade ucraniana, embora tenha durado bastante tempo, depois, devido ao peso da guerra, o efeito moral começou a diminuir. É tolice culpar as pessoas por essa reação natural. O principal é destacar o seguinte: qual foi o papel da propaganda russa nesse processo, que deliberadamente eleva os problemas reais do Estado ucraniano ao absoluto? E claro, o principal elemento que a propaganda russa usa como base para separar a sociedade ucraniana foi a corrupção existente na Ucrânia. Sem minimizar esse problema, é crucial mencionar que, ao falarmos da União Europeia, uma referência histórica de grande relevância, é necessário ter em mente sua importância. Em 1944, Dmitry Felmonov, representante do Comitê Central do Partido Comunista da Bielorrússia em Minsk, envia um relatório a Georgy Malenkov, secretário do Comitê Central do Partido Comunista da Bielorrússia. Recentemente, muitos produtos industriais, roupas e presentes têm chegado do exterior. No total, 20 vagões de mercadorias com 250 toneladas chegaram aos depósitos da Cruz Vermelha local. Atualmente, mais 30 vagões estão a caminho. Dos itens recebidos, os moradores mais necessitados da Bielorrússia quase não receberam nada. Desde o início, o controle e o armazenamento dos itens recebidos foram tratados irresponsavelmente. Reuniram 11 pessoas de diferentes instituições, incluindo 8 vendedores da Gorpstorg. Chamaram todos de suposta comissão governamental e distribuíram os produtos entre os funcionários do partido. E liberar mediante acordo prévio, ou seja, por dinheiro. Uma das visitantes mais ativas do depósito da Cruz Vermelha foi a esposa do presidente do Presídium do Soviete Supremo da RSS da Bielorrússia, Nikifor Natalevich. Apesar dos saques em massa da ajuda humanitária ocidental, praticamente ninguém será punido, exceto Natalevich, que receberá apenas uma advertência. Em 1945 foi estabelecido. Verificou-se que a Administração de Assuntos do CKKPBB comprou ilegalmente muitos móveis para uso pessoal em lojas de comissão em Moscou e na República Socialista Soviética da Lituânia. Ponomarenko PK, Kiseleva NV e outros líderes do Partido da República Socialista Soviética da Bielorrússia. De acordo com dados preliminares, um total de 779.578 rublos foram gastos para esses fins, incluindo produtos de cristal, porcelana, acabamento de casas de campo com madeira vermelha, entre outros. Para atender às necessidades pessoais dos funcionários do Partido da República Socialista Soviética da Bielorrússia. A verificação revelou fatos de uso de aviões da aviação civil para transportar bens de guerra da Alemanha e da Polônia. Só em 45 foram realizados 12 voos, nos quais foram transportadas várias toneladas de carga, incluindo 1.600 quilos de tapetes. A decisão do Politburo de fevereiro de 1942 do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética revelou que Georgy Ivanovich Kulik, enquanto estava na frente de batalha, se entregava constantemente à embriaguez e levava uma vida devassa. Abusando de seu título de Marechal da União Soviética e vice-comissário do povo para a defesa, ocupava-se de autoabastecimento e desfalque de propriedade estatal, dissipando centenas de milhares de rublos dos fundos do Estado.
Devido a tudo isso, o Politburo do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética decide destituir G. Ikulik como vice-comissário de defesa da União Soviética. Concretamente foi assim. Em vez de voar para Kerch de avião, G. Ikulik foi até lá de carro por estradas ruins e, como resultado, perdeu 2 dias preciosos. Posteriormente, descobriu-se que Grigori Kulik havia enviado seu avião para Sverdlovsk, onde sua esposa e filhos estavam vivendo evacuados. Investigadores minuciosos descobriram exatamente quais presentes estavam a bordo. Eles estavam no Voentorg de Krasnodar, e Kulik deveria ter partido de Krasnodar para Kerch. Para ele, entre outubro e dezembro de 1941, foram retirados produtos no valor de mais de 85 mil rublos. Tuliaev, presidente do Comitê Executivo Regional, ordenou ao Voentorg que pagasse os produtos retirados a preços de atacado e que as despesas fossem atribuídas à conta da retaguarda da frente. Mas, devido ao bom relacionamento com Stalin, Kulik recebe apenas uma redução temporária de patente. Em 43, ele volta a receber o comando de um exército. Ele só será preso em 47. Mas não por corrupção ou por ordens sem sentido, e sim porque ele começa a criticar Iosif Vissarionovich. Claro, você vai perguntar. Para que serviu essa referência histórica? Eu só queria que você entendesse uma verdade simples. Não importa qual seja a guerra, mesmo quando se trata da ameaça de extermínio absoluto de nações, extermínio no sentido físico, nem mesmo uma guerra assim é um inibidor dos vícios humanos. Pelo contrário, o nível de corrupção sempre, em todas as épocas, durante qualquer guerra, aumenta. E isso também se aplica às guerras existenciais. Compartilharei o link para o trabalho A Arte do Suborno, Corrupção sob Stalin, do historiador James Hanson, que reúne milhares de exemplos de esquemas de corrupção durante e após a Segunda Guerra Mundial. Esses esquemas, em comparação com os quais os esquemas das investigações da Escola Federal BK ou do Biguzinfo vão parecer uma travessura inocente para você. Esse tipo de comportamento não é exclusivo da nossa região. A Comissão Americana Estatal de Controle sobre a Destinação de Recursos para a Reconstrução do Afeganistão descobriu 10 bilhões de dólares que foram perdidos devido a desvios, fraudes e abusos. De acordo com estimativas, os desvios condicionais no exército americano durante a Guerra do Afeganistão podem totalizar até 150 bilhões de dólares. E aqui você pode suspeitar, será que estou concluindo que se a corrupção é um companheiro eterno da guerra, então os esquemas de corrupção que existem na Ucrânia em guerra são normais? Deus me livre de você pensar assim. Não é disso que estou falando. Sim, a guerra é um catalisador que transforma os corajosos em heróis e os canalhas em completos desgraçados. Apenas comento sobre como as notícias de corrupção em um país que se defende de agressão são apresentadas. Se jornalistas investigativos ucranianos publicam dados sobre esquemas obscuros e apontam o problema com o objetivo de resolvê-lo e evitar que se repita, isso é um benefício absoluto para a sociedade e para o país. Mas se a corrupção é apresentada a vocês como prova da total incapacidade do país, se você ouve narrativas do tipo onde já se viu roubarem em um país em guerra, isso é um estado falido, um país de 4ª categoria, um quase-estado. Se você ouvir isso, saiba, está diante de um propagandista do Kremlin. Ao abastecer a Ucrânia com armas, o Ocidente transformou o país em um dos maiores mercados negros do mundo. Os militares e os combatentes da defesa territorial se mostraram empresários empreendedores. Em vez de lutar, eles vendem os fuzis, lança-granadas e munições que receberam. Armas de combate ocidentais aparecem cada vez mais, não só na Ucrânia, mas também na Suécia, Dinamarca e Holanda. E o que está acontecendo com as armas que realmente chegam à Ucrânia? Como evidenciado, frequentemente essas armas surgem na Darknet, uma internet paralela onde comercializam exatamente esse tipo de item. Dezenas de anúncios oferecem armas de fogo, granadas e até javelins para compra. Claro, não custa dar uma olhada no que já está acontecendo com as armas que estão na Ucrânia. Os mesmos Stingers, Javelins, eles já estão no mercado negro. Você, claro, lembra como esses canalhas espalharam essa narrativa no início da guerra? Sobre como todas as armas ocidentais que chegam à Ucrânia são imediatamente revendidas no mercado negro. Todos, de Solovyov a Lavrov, falavam sobre isso. E depois, repentinamente, essa narrativa desapareceu. E por quê? Os ocupantes fugiram de Kiev, Chernigov, Sumy, Kherson e da região de Kharkiv após meses tentando tomar pequenas localidades. E a tese sobre a revenda de armas ganhou contornos nada bonitos.
Afinal, parecia que os ucranianos, mesmo lutando com paus, já que todas as armas eles teriam vendido no mercado negro, ainda assim conseguiam dar uma surra no segundo maior exército do mundo. E aqui, claro, seria necessário falar sobre a escala da corrupção, mas eu não quero muito fazer isso. Porque, não importa o que eu diga, vão me acusar ou de favorecer o governo do Zelensky ou de apoiar os opositores dele. Mas o meu objetivo é outro. Simplesmente demonstrar como devemos tratar as informações apresentadas. Existem problemas de corrupção na Ucrânia. É preciso combatê-los. É preciso combater a corrupção com mais rigor, pois ela enfraquece seriamente o Estado. Tudo isso são fatos. O principal é que o epílogo, após o reconhecimento desses fatos, seja construtivo e não destrutivo, como o Kremlin deseja desesperadamente. E, no final das contas, se há alguém que definitivamente não deveria falar sobre corrupção ucraniana, é o Kremlin. Afinal, se julgarmos pelo único indicador, embora não seja o mais relevante, que monitora o nível de corrupção nos países pelo índice de percepção da corrupção, o quadro é o seguinte. A Ucrânia, atualmente, ocupa o 104º lugar nesse ranking entre 180 países, o que, claro, é muito triste. Ao mesmo tempo, desde o início da guerra, a Ucrânia conseguiu até mesmo melhorar um pouco sua posição nesse indicador. Afinal, em 2022, ela ocupava o 116º lugar, e agora está em 104º, no meio do caminho entre a Sérvia e a Bósnia-Herzegovina. Já a Rússia, desde o início da invasão em grande escala, caiu no ranking do 137º para o 141º lugar. E agora está entre Uganda e Quirguistão. Portanto, novamente vou me dirigir aos ucranianos. Sim, o problema é real e terrível. Sim, não se pode chamar de métodos super eficazes de combate à corrupção na Ucrânia. Tudo isso é verdade, mas não cabe aos propagandistas russos falar sobre esse problema. E para combater a corrupção, não é preciso entregar a Ucrânia para Putin. Algo assim. Nós somos um Estado que perdeu totalmente a soberania. Esse é outro tema delicado sobre o qual pressionam aqueles que se beneficiam da desintegração da sociedade ucraniana. Pode-se dizer que a Ucrânia perdeu sua soberania porque sua economia depende de subsídios e seu exército luta graças à ajuda dos aliados? Bem, considerando que 70% da tecnologia militar russa está sendo destruída agora por drones First Person View montados na Ucrânia, falar sobre uma perda total de soberania, no mínimo, não é correto. Agora sobre os subsídios financeiros ocidentais. Os investimentos europeus e americanos representam 15% de todo o orçamento da Ucrânia, o que sem dúvida é uma ajuda muito significativa. Mas isso pode ser chamado de total ausência de subjetividade? Eu não tenho certeza. Se a incapacidade de se defender sozinho contra uma potência nuclear significa ausência de soberania, então, que países realmente a possuem? São literalmente umas 10 nações: China, Índia, Estados Unidos da América, Paquistão, talvez Turquia, Brasil e mais algumas. Não, soberania é, na verdade, um conceito muito amplo. Para mim, um dos principais sinais de sua existência é a capacidade de promover seus interesses além das fronteiras do seu país. E aqui, se nos blocos anteriores eu reconheci os problemas da Ucrânia e a ineficácia em várias questões, aqui eu insisto. Kiev conseguiu alcançar resultados que nem mesmo os patriotas mais fervorosos da Ucrânia poderiam imaginar. Agora vou explicar. Em 2023, fiz um vídeo exclusivo sobre a presença de especialistas ucranianos da Diretório Principal de Inteligência, Glavnoye Upravlenie Razvedki, no Sudão, contendo um material complexo sobre as causas primárias do conflito no país. Inscreva-se se estiver interessado. Mas resumindo, até recentemente, de um lado lutavam militantes apoiados pela Rússia e do outro, o governo reconhecido que era apoiado pela Ucrânia. Depois do encontro entre Zelensky e o líder sudanês Abdel al-Burhan, especialistas ucranianos apareceram no Sudão. E a mídia divulgou vídeos de operações especiais da inteligência militar ucraniana no país africano. Em 2023, a situação de al-Burhan era catastrófica. Militantes pró-Rússia quase tomaram a capital do país, mas desaceleraram após a chegada das forças especiais ucranianas. Os ataques intensificados com a ajuda de misteriosos drones First Person View desempenharam um papel fundamental nisso. No final de 2024, as forças governamentais começaram até a expulsar os militantes de vários pontos importantes. E o motivo é o seguinte: o Kremlin, percebendo que as forças apoiadas por CVK, Wagner estavam perdendo, imediatamente mudou de lado e passou a apoiar o governo reconhecido de Burhan, chegando até a fornecer armas para ele.
Engraçado e cínico, né? Mas é assim mesmo. Para o Kremlin, é vital manter sua presença na África. É por isso que, em troca do fornecimento de armas, Moscou quer construir uma base naval no Sudão. Aparentemente, surgiram acordos sobre a construção. Porém, para os Zetniks, é cedo para comemorar. Exatamente a mesma manobra o Kremlin fez na Síria, tentando negociar a prorrogação do acordo de uso da base naval após a queda de Bashar Assad. E parece que a renovada Damasco até fez contato. No entanto, em 18 de fevereiro, ficou conhecido que alguns desconhecidos atacaram a base russa com o uso de drones. Vamos acompanhar como os eventos se desenrolarão no Sudão após a vitória de Al-Burhan. Ainda mais porque falam sobre a base naval russa nesse país desde 2020. Acho que desta vez também tudo vai por água abaixo, embora isso já dependa da reação de Seche-A. Mas estamos falando aqui não tanto de geopolítica, mas do seguinte: mais uma vez, a Ucrânia em guerra, que Putin nem considera um país com forças pequenas, participa desses processos globais. Há uma década isso era inimaginável, e agora veja só. Agora, nós aceitamos com certa tranquilidade o fato de que especialistas ucranianos ajudaram a organizar uma operação militar da oposição síria, que terminou com a derrubada do ditador, no regime do qual a Rússia gastou, só para constar, pelo menos $500 bilhão de rublos. Mas não é só isso. Mostrei no meu canal do Telegram e peço que todos se inscrevam, caso ainda não o tenham feito. Eu mostrei um artigo interessante de uma publicação espanhola com o título "Os rebeldes tuaregues, aliados da Ucrânia, na luta contra o governo russo no Mali, libertaram um refém espanhol. Asa posa paipua atunuta." Há relatos não confirmados de forças especiais ucranianas no Mali, além da presença confirmada no Sudão e na Síria. Mas o mais interessante é o tom com que a notícia é apresentada. Agora, os tuaregues não são mais islamistas militantes, mas sim bons aliados da Ucrânia, que lutam contra a influência russa e ajudam a salvar cidadãos espanhóis. Ou seja, esse nome demonstra que agora a Ucrânia na Espanha é percebida como um contrapeso à influência russa na África. Diga, há 10 anos você conseguiria imaginar algo assim? E isso não é tudo. Uma forte explosão ocorreu no centro de Berdiansk, atualmente ocupado. O carro do comandante militar da cidade foi lançado para o alto. Um artefato explosivo caseiro foi detonado quando o general-tenente Kirillov e seu assistente saíam da entrada deste prédio. Foi eliminado um colaborador que ocupava o cargo de vice-chefe do chamado Departamento de Política Interna, Igor Telegin. No subúrbio de Moscou, foi encontrado o corpo do ex-deputado fugitivo da Rada Suprema, Ilya Kiev. Em diversas cidades ucranianas sob controle russo, representantes das autoridades de ocupação foram assassinados. Em Mikhailovka, perto de Zaporozhye, Ivan Sushko morreu após uma explosão de carro. Segundo o mesmo roteiro, no hospital de Berdiansk, faleceu o chamado vice-chefe da Inspeção Estadual de Automóveis, Alexander Kolesnikov. Em Moscou, Mikhail Shatsky, projetista dos mísseis de cruzeiro Kar-50 e 9KH-69, foi eliminado. Não é novidade ouvirmos sobre a eliminação de criminosos de guerra russos ou oficiais de alto escalão por serviços especiais ucranianos nas profundezas da retaguarda. Para nós, isso já é algo que consideramos natural, mas na realidade, isso também é um fenômeno. Como um estado em que há cerca de 10 anos os serviços especiais eram praticamente liderados abertamente por agentes russos. Até 2014, Alexander Yakimenko era chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia. Ele fugiu para a Rússia e agora foi nomeado administrador nazista nos territórios ocupados da região de Kherson. O ex-chefe do Ministério do Interior ucraniano na era Yanukovych, Zakharchenko, fugiu para a Rússia. No auge do início da invasão, ele ligava para ex-colegas oferecendo que se juntassem ao agressor. O ministro da Defesa da era Yanukovych, Dmitry Solomatin, também fugiu para a Rússia. A promotoria descobriria, após a fuga, que Solomatin havia desviado $560 milhões da Força Armada ucraniana. E isso são apenas os ministros e os chefes dos órgãos de segurança. Havia inúmeros agentes da Serviço Federal de Segurança em cargos de liderança na Ucrânia. Impossível listar todos devido ao grande número. Mas agora estou falando de outra coisa. Eu gostaria de entender como foi possível que, em 10 anos, os serviços secretos ucranianos possam chegar ao nível do Mossad israelense. E isso não foi mero enfeite de discurso. Você não conseguirá citar nenhum outro exemplo na história em que um país em guerra tenha conseguido realizar tantas eliminações na retaguarda do inimigo. Isso é sem precedentes. Considere que os serviços especiais ucranianos não enfrentam militantes mal treinados no deserto com drones de alta precisão, mas realizam operações em outras circunstâncias. Eles enfrentam, objetivamente, um dos serviços secretos mais poderosos e perigosos do mundo.
E, ao mesmo tempo, a agência russa não consegue repetir o sucesso dos seus colegas ucranianos. Por isso, falar sobre a total ausência de soberania é meio tolo, quando a Ucrânia tem em seu arsenal ferramentas como essas, que são usadas claramente sem consultar nenhum dos colegas ocidentais. Você entende que o Ocidente assustado nunca teria dado permissão para eliminar, com a ajuda de uma bicicleta, o tenente-general Igor Kirillov. Devemos pensar na indústria de defesa da Ucrânia como parte da nossa própria indústria de defesa. E é exatamente por isso que envolvemos a Ucrânia na preparação da nossa própria estratégia industrial de defesa. Este é o primeiro passo que deve levar à integração da Ucrânia em alguns dos nossos programas de defesa. Se tentarmos de alguma forma medir um conceito tão efêmero quanto soberania, antes de tudo é necessário calcular as proporções de dependência de um Estado em relação a outro. E o discurso de Ursula von der Leyen é um lembrete do fato de que a União Europeia precisa da Ucrânia quase tanto quanto a Ucrânia precisa da União Europeia. E a decisão deles de conceder 6 bilhões de dólares a Kiev após a chegada de Donald Trump à Casa Branca é a melhor prova disso. A Europa já precisava de uma Ucrânia que pudesse se defender e a separasse da Rússia. Mas depois do discurso de J.D. Vance no Fórum de Munique, isso agora é uma questão de sobrevivência. Então, mais uma vez sobre soberania. O principal componente para qualquer país é, claro, o exército e a economia do Estado. E vale a pena falar muito sobre a capacidade de combate das Forças Armadas da Ucrânia. Desde a Guerra Fria, a Rússia adotava a doutrina da operação em profundidade para um possível conflito com a OTAN. Sua espinha dorsal era o poderoso punho blindado, que deveria atravessar a Europa como um rolo compressor. Mas você sabe que pela primeira vez na história moderna, a maior potência de tanques não é mais a Rússia, mas sim os Estados Unidos. Sim, agora a Rússia ocupa o 3º lugar em número de tanques no mundo, depois dos Estados Unidos e da China, e a Índia já está logo atrás. Mas isso nós contamos apenas pelo número de caixas blindadas em si. Considerando as investigações do Sinterov, HIMARS, Jompi e Covert Cabal, nos depósitos russos restam menos de 3.500 tanques, sendo 1.200 irrecuperáveis e 2.000 em péssimas condições. Menos de 300 ainda estão aptos para missões de combate OBS, referindo-se apenas aos depósitos de armazenamento. Os principais veículos blindados da Rússia estão agora na linha de frente, mas vocês mesmos podem ver que não se trata de desinformação ucraniana. Cada vez mais, as ações de assalto do exército de ocupação são realizadas sem blindagem pesada e, em algumas direções, simplesmente em carros de passeio, que nem sequer foram pintados na cor caqui. Então, o 3º lugar na lista das superpotências de tanques é algo muito relativo. E então, pergunta-se, quem mais no planeta Terra, além da Ucrânia, tem uma garantia de soberania como essa? O que destruiu o punho blindado da 2ª maior força militar do mundo, que mais uma vez, de acordo com a doutrina desenvolvida na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, deveria ter marchado até o Canal da Mancha? Varsóvia é muito fácil. De Moscou até a capital polonesa são somente 1.300 quilômetros. O tanque T-90, por exemplo, chegará aos subúrbios em menos de um dia após o início da marcha, se não recorrer à ajuda da aviação de transporte. Neste ponto, os soldados das tropas aerotransportadas russas precisam de apenas 2 horas para serem transferidos. Eles farão um ensaio, descansarão, prepararão uma refeição festiva com carne enlatada e passarão o uniforme de gala. Faz tempo que não vamos a Berlim. O 9 de maio é uma ótima ocasião para uma visita amigável. Para um exército moderno, 1.800 quilômetros não é distância. Além disso, muitos oficiais russos conhecem bem a Alemanha e nem precisam de mapa lá. O principal é que eles não ocupem nossas antigas cidades militares que, após a unificação da Alemanha, ficaram com os alemães. Praga, Helsinki, Vilnius, Tallinn, Riga estão próximas. Soldados russos festivos podem alcançar metade dessas cidades até mesmo marchando a pé, tranquilamente. Sim, o resultado final ficou um pouco mais modesto. A maior parte de todo o potencial blindado da União Europeia, Estados Unidos da América e Reino Unido foi destruída em uma faixa de 30 a 50 quilômetros em várias regiões ucranianas. Claro, numa situação dessas, quando mais uma vez só quero que vocês entendam. Em algumas direções, União Europeia, Estados Unidos da América e Reino Unido estão atacando posições em carros. Numa situação dessas, seria o maior crime da história da humanidade se Trump tentasse fazer um acordo com Putin, atendendo aos principais desejos do ditador. Desejos de desarmar a Ucrânia sem garantias de segurança. Mas não estamos apenas fazendo uma análise superficial da soberania da Ucrânia, pois, como mencionamos acima, é justamente da sua existência que dependerá a capacidade de Kiev de resistir à traição por parte de Donald Trump. E agora precisamos falar sobre o segundo pilar de qualquer soberania estatal, a economia da Ucrânia.
E aqui também não é tudo tão simples quanto pode parecer à primeira vista. A economia ucraniana está à beira da falência e do calote. A Ucrânia tornou-se definitivamente um país falido. Reconhecimento da Ucrânia como país falido. A falência da Ucrânia ela está cada vez mais próxima. Atualmente, a Ucrânia é um estado falido com sua economia à beira do colapso. O tesouro ucraniano está vazio e o país está prestes a declarar falência, tendo já entrado em default. Este estado é completamente falido em todos os aspectos. Para quem e para que serviriam os títulos de um estado que está à beira da falência? Sim, uma pergunta interessante da NTV. O país está falido, roubado e com tudo vendido. Mas Putin está disposto a sacrificar centenas de milhares de russos só para manter a Ucrânia falida sob sua zona de influência. O pior de tudo é que se não fosse esse desejo fanático dele, a Ucrânia não seria apenas um país pacífico, mas um estado em desenvolvimento gradual, apesar das previsões dos propagandistas do Kremlin. Afinal, no relatório oficial do Fundo Monetário Internacional, eles apontam que, mesmo durante a guerra, os indicadores macroeconômicos da Ucrânia são mais estáveis do que se supunha. A economia da Ucrânia demonstra resiliência em meio à recuperação. Ao mesmo tempo, a estabilidade financeira foi mantida graças à política competente dos órgãos oficiais da Ucrânia e ao apoio externo significativo ao país. Sim, eu entendo como isso soa para o cidadão comum da Ucrânia, que olha mais para a própria carteira do que para os relatórios do Fundo Monetário Internacional ou indicadores do Produto Interno Bruto, e entende que empobreceu muito desde o início da invasão em larga escala. De forma alguma, estou tentando convencer alguém de que tudo está ótimo e todos estão ricos. Não, eu só quero que vocês entendam. Até mesmo usando o exemplo da Grécia, sobre a qual falamos antes, que a Ucrânia, em meio a uma guerra terrível, bombardeios constantes, destruição de empresas, êxodo em massa da população, está resistindo, inclusive no fronte econômico. Especialistas do Fundo Monetário Internacional destacam pontos importantes. Na Ucrânia, desde o início da invasão em grande escala, nenhum banco foi fechado, continuam pagando as pensões. Não houve uma queda brusca da Gagaravnia que desvalorizou mais uma vez durante a pior guerra desde a Segunda Guerra Mundial, 1,5 vezes. A lira turca, sem guerra, apenas em meio à instabilidade econômica geral, desvalorizou 4 vezes no mesmo período. Eu repito isso várias vezes neste bloco para ser corretamente compreendido. Não estou tentando justificar o grande número de iniciativas ineficazes ou até mesmo prejudiciais do bloco econômico ucraniano. Minha tarefa, me distanciando, é olhar para a situação não pelo prisma das preferências políticas, mas através de uma análise comparativa de como a Ucrânia resiste no fronte econômico. E posso dizer com confiança que este não é o pior resultado. As reservas de ouro e moeda estrangeira da Ucrânia atualmente são de 43 bilhões de dólares, valor superior ao período anterior à guerra, contra 31 em 2021, o que permite conter a inflação que em 2023 foi de 5% e em 2024, 12%. Claro, isso é muito, mas há alguns pontos. Primeiramente, a inflação é uma tendência global enfrentada por muitos países. A inflação na Bélgica é de 4,4%, na Romênia, 5,8% e na Turquia, 44%. Na Rússia, a inflação é menor, 7% em 2023 e 9,5% em 2024. Esses números não aquecem os ucranianos, mas não estou tentando alimentá-los literalmente com esses dados. Apenas leve em consideração que, com a ajuda do Ocidente, a Ucrânia conseguiu evitar a falência da economia que os amigos russos previam para ela. Eu já mostrei para vocês os indicadores que demonstram o crescimento do produto interno bruto da Ucrânia após a queda terrível do primeiro ano da invasão em grande escala. Além disso, em 2025, a Ucrânia tem todas as chances de retornar aos indicadores do produto interno bruto pré-guerra de cerca de 200 bilhões de dólares. Os investimentos ocidentais no setor militar industrial da Ucrânia foram fundamentais para tudo isso, tendo uma influência significativa. No entanto, se você analisar o índice de produção industrial, verá que, após a queda terrível em 2022 na Ucrânia, está se recuperando não só o produto interno bruto. Isso inclui as indústrias de transformação, leve, química, fabricação de equipamentos e o setor de tecnologia da informação. Algumas empresas de tecnologia da informação cresceram. A gigante ucraniana SoftServe, com 12 mil funcionários, cresceu significativamente em 2022 e 2023, atingindo receita de $1 bilhão. No geral, a exportação de serviços de tecnologia da informação da Ucrânia caiu um pouco após a invasão em grande escala, mas não muito.
Em 2023, a Ucrânia recebeu cerca de 6,7 bilhões de dólares com a venda de serviços de tecnologia da informação, em comparação com 7 bilhões em 2021. Para a comparação, antes da guerra, a Rússia exportava serviços de tecnologia da informação no valor de 8,6 bilhões de dólares. Hoje, apenas 3,3 bilhões. Não se trata de dizer, vejam como está ruim na Rússia. Eu trouxe esses números para mais uma vez demonstrar que futuro a Rússia tirou da Ucrânia. Ela não vive e não permite que outros vivam. Prezados profissionais de tecnologia da informação, vocês são socialmente subdesenvolvidos. O que eles precisam? Talvez eu esteja caindo no primitivo, um quarto, um computador funcionando ininterruptamente com eletricidade, operação contínua, conexão estável e demandas. Apenas isso. Eles vivem isolados socialmente. Vocês são ateus, pessoal. É evidente que a economia da Ucrânia passou por mudanças estruturais duradouras. A Ucrânia perdeu parte da sua indústria metalúrgica, de mineração e capacidades de processamento nos territórios ocupados pela Federação Russa, onde importantes empresas foram tomadas ou destruídas. Simultaneamente, durante a guerra, um novo setor econômico se desenvolveu na Ucrânia, o VPK. Como informa o Financial Times, a Ucrânia já pode exportar produtos de defesa para o exterior no valor de 20 bilhões de dólares. Atualmente, a exportação desses produtos é restrita por lei, mas se a proibição for suspensa, isso se tornará um novo e importante setor da economia ucraniana. Para comparação, antes da invasão em larga escala, a Ucrânia exportava produtos metalúrgicos no valor de 15 bilhões de dólares. O principal é que há mercados para escoamento. Os membros da OTAN, que estão aumentando os gastos com defesa, certamente não serão contra comprar produtos ucranianos que já provaram sua eficácia em combate. Na verdade, o próprio fato de que, segundo o chefe da gigante alemã da indústria de defesa Rheinmetall, a empresa já lançou uma fábrica, a segunda está a caminho e mais 2 estão na fila. Isso sugere que a VPK Ucrânia se tornará a locomotiva para a economia do país. A britânica BAE Systems, a alemã FFG, a francesa Tolle, já entraram no mercado ucraniano, abrindo empresas e centros de serviço. Isso não é apenas uma tentativa de ajudar os ucranianos a resistirem à agressão. Isso é o entendimento de que as competências das empresas ucranianas, aliadas às tecnologias ocidentais, podem gerar bons resultados. Claro, a recuperação da economia ucraniana vai depender de como e em quais condições será firmado a paz ou o cessar-fogo. O plano de Putin-Trump para estabelecer um regime pró-Kremlin em Kiev vai funcionar ou não? Eu só quero que, quando começar a agitação da sociedade ucraniana, dos dois lados, sobre o tema da corrupção, sobre a ineficiência, sobre a falência da economia, vocês recebam essa informação sem emoção. A Ucrânia foi subestimada por Putin, foi subestimada pelos aliados, agora está sendo subestimada pelo ex-aliado, Donald Trump. Mas o mais importante é que no momento decisivo, os ucranianos não subestimem a si mesmos. É exatamente por isso que hoje eu fiz este vídeo. Afinal, é claro, por trás de todos esses resultados, por trás da resiliência diante de um desafio que nenhum outro país do mundo enfrentou quando é atacado por um monstro nuclear. Por trás de tudo isso, não tenho medo de usar essa palavra desse sucesso, está o simples ucraniano. E só ele tem a possibilidade, virando o tabuleiro de xadrez, de mudar novamente o curso da história. A sociedade ucraniana conhece bem a ocupação russa, algo que talvez não seja totalmente compreendido por pessoas de fora. A comunidade internacional pensa que a ocupação russa é simplesmente pegar uma bandeira nacional e trocar por outra bandeira nacional. E a sociedade ucraniana entende muito bem que a ocupação russa é desaparecimento forçado, é tortura, é estupro, é a adoção forçada dos seus próprios filhos, é o apagamento da identidade ucraniana, são campos de filtragem, são valas comuns, é assim a ocupação russa. A pergunta mais assustadora que todo ucraniano ou quem apoia a Ucrânia tem medo de fazer a si mesmo é: será que tudo isso foi em vão? Será que o povo lutou, suportou privações e morreu em vão? Vou ser honesto, eu não sei, mas tenho certeza de apenas uma coisa: ninguém no planeta Terra sabe a resposta para essa pergunta. A ocupação russa não se resume a trocar bandeiras, abrir escolas russas e erguer monumentos a Lenin. Pelo menos, os moradores de Bucha, Irpin, Izium, Kherson e dezenas de outras cidades ainda não libertadas podem confirmar isso. Outras cidades da Ucrânia teriam evitado o mesmo destino em caso de rendição em fevereiro de 2022? Vou dizer o seguinte, para mim isso parece improvável. E agora Putin, que não conseguiu vencer os ucranianos na linha de frente, vai tentar fazer isso na retaguarda.
Primeiro, dividindo, semeando discórdia, desmoralizando e depois, aparentemente forçando, em eleições antecipadas, a assinar uma capitulação, escolhendo um Medvedchuk ou uma figura mais conciliadora, que agrade tanto Trump quanto Putin. Uma figura que, em algum momento, assinará o Acordo de Paz de Istambul e, cumprindo seus termos, desarmará o exército, reduzirá seu efetivo e renunciará a quaisquer vínculos com alianças militares. O mais frustrante é que esse cenário agradaria totalmente a atual gestão da Casa Branca. Afinal, Trump prometeu paz, e ele vai trazê-la, e o fato de que essa paz venha através da ocupação não o interessa. Nós previmos isso com você há 8 meses. E claro, uma trégua, durante a qual a Ucrânia será desarmada, vai satisfazer Putin, pois assim será mais fácil para ele realizar seus planos. Só um tolo pode acreditar que ele vai desistir do que planejou. Novamente, ele não iniciou a guerra por causa de algumas regiões ou províncias. Você vai dizer que tudo isso é impossível, que os ucranianos nunca escolherão o candidato do Kremlin. E eu vou dizer que um povo cansado, que está sendo pressionado de todos os lados, da Rússia, dos Estados Unidos, de vários países da Europa, da China, com a ajuda de vários agentes de influência, redes sociais que pertencem a bilionários, pode acabar ficando tão desunido que a candidatura de um certo Medvedchuk simplesmente surgirá por si só. Então, todo esse vídeo foi dedicado a apenas uma coisa: alertar as pessoas sobre o fato de que em breve serão despejadas megatoneladas de propaganda sobre elas, dizendo que a Ucrânia não se consolidou como Estado, que tudo lá é diferente do que em países normais, que é um Estado falido e assim por diante. Avisá-los de que tudo isso é mentira. Os ucranianos passaram por um caminho que nenhum outro país da Europa conseguiria. Os ucranianos fizeram o que nem conseguiram prever no Pentágono, parando e praticamente destruindo o segundo maior exército do mundo. Os ucranianos foram e continuam sendo unidos em condições em que o aliado mais importante os apunhala pelas costas. E em breve haverá mais uma provação difícil. E eu quero muito acreditar que desta vez também essa nação vai demonstrar uma força de espírito que não pode ser quebrada nem por Donald Trump, nem por Vladimir Putin, nem pelos dois juntos. Vai demonstrar isso por aqueles que deram a vida para que a glória da Ucrânia nunca desapareça. Sempre me impressionou a narrativa do Kremlin de que a Ucrânia é um estado fracassado. A Rússia tem grande responsabilidade pelos problemas do vizinho, seja iniciando guerras do gás, guerras híbridas ou conflitos em larga escala. E nessa situação, o fato de a Ucrânia ter se mantido como um estado soberano já é um fenômeno. Apenas imagine como, daqui a alguns séculos, os historiadores vão olhar para tudo isso ao analisar a nossa época. Um país poderosíssimo, com um exército de milhões e armas nucleares, ataca um pequeno vizinho que já está exausto por uma guerra híbrida com esse mesmo país. Mas o agressor leva uma surra tão grande que no século XXI é obrigado a levar burros para a linha de frente. Não há outras opções, afinal, o grande país com sua grande cultura já tentou de tudo, inclusive terrorismo aberto, atacando usinas elétricas para deixar crianças e idosos sem aquecimento e luz. Mas a vítima da agressão, mesmo depois disso, não se rendeu. E então o historiador vira a página e está escrito a seguir: mas quem ficou sem eletricidade foi a Transnistria. Engraçado, né? Então, se for falar de fake statement, claro que não é a Ucrânia. Eu diria que um fake state é, ainda assim, um país que possui em seu território toda a tabela periódica de Mendeleev,
enormes reservas de petróleo e gás, uma localização geográfica que permite negociar com as maiores economias do mundo, um país que herdou equipamento militar e armas nucleares, o que lhe permite não se preocupar muito com a segurança, que recebeu as maiores indústrias, um país com uma população instruída. E um país que prefere, em vez de simplesmente se desenvolver e enriquecer, prefere fazer guerras, odiar o mundo inteiro e matar, matar e matar. É isso que significa um failed state. Mas a Ucrânia, tenho certeza, ainda vai conquistar o que é seu. Aliás, como sempre, a palavra final fica com o povo simples. Como sempre, cabe a eles decidir ser ou